Olá pessoal, bom dia. Pessoal, primeiro vídeo de 2013, né? Vou segurar a câmera com a mão, acho que fica bem melhor. Pessoal, esse vídeo que vai ser feito hoje é em homenagem a dois amigos muito queridos, né? O Felipe Padilha, né? O poeta do deserto, e o Darcy Inácio, um grande amigão que tem um centro espírita, né? Centro espiritualista em Porto Alegre, que é parceiro do Guerreiros da Luz, aqui em Caxias do Sul. O Darcy é um senhor, né, que eu sempre digo, falo para todo mundo, olha, vale a pena conhecer na internet, o Darcy Inácio, né. E é um senhor que muitas vezes ele se aconselha comigo, né, sobre os trabalhos, já pediu dicas de como fazer o trabalho dele lá em Porto Alegre, assim como eu peço dicas para ele como proceder com os trabalhos dos Guerreiros da Luz aqui em Caxias do Sul. E não tem aquela coisa assim de, Porto Alegre é melhor do que Caxias, nada. Vai de a gente interagir e se a gente puder somar para ajudar, né, é o que vale, assim. Então a proposta desse vídeo de hoje, pessoal, é para todas aquelas pessoas que querem começar um trabalho espiritualista, universalista, que querem abrir a sua casa espiritualista, universalista. Conversei com o Felipe Padilha, desde o ano passado eu tenho conversado com ele, com mais algumas pessoas. Ele me pediu esse vídeo, tá? Vou ser bem sincero, mas outras pessoas já haviam me pedido também esse vídeo, né? E ontem, domingo, eu entrei na internet para dar uma olhadinha, conversei com ele rapidamente. Falei, cara, é isso aí, vamos fazer, né? Há muitas dúvidas o quanto abrir uma casa, né? Uma casa espírita, uma casa universalista. Quero deixar bem claro que eu vou falar sobre espiritualismo, universalismo, sempre respeitando, né, as casas espíritas, que têm um trabalho fantástico, maravilhoso, que deve ser respeitado, deve ser dado todo o crédito para eles, né? Queria dizer também que, cara, quem sou eu para dizer como deve ser feito para abrir? Que isso deve seguir de padrão. Não deve seguir de padrão, não. Em momento algum isso deve seguir de padrão, o que eu vou falar. O que eu vou contar para vocês são experiências minhas, né, que eu tive para abrir o Guerreiros da Luz, como todo mundo sabe. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu até quero deixar registrado em vídeo aqui, certo? E se servir, né, essas experiências que eu tive para que as pessoas possam aprender com os meus erros, né, o que eu fiz de errado, precisarem de alguma informação, de alguma dica como proceder, estou à disposição. Então, assim, não é que eu venha aqui através desse vídeo dizer, tem que fazer assim. As pessoas que me conhecem sabem que o Duda não sou uma pessoa de impor nada a ninguém. Eu acho que cada um tem que pensar com a sua cabecinha, sentir o seu coração vibrar, sabe, certo? Eu acho que a tua maior bússola que existe está dentro do teu coração. A gente tem que aprender a ouvir o nosso coração. E é por aí que funciona, certo? O Guerreiros da Luz, esse centro espiritualista, universalista, ele já tem 7 anos, tá? Como que ele começou? Vou falar um pouquinho do Guerreiros, né? Essa casa que eu abri. Deixa eu mudar um pouquinho de lugar aqui, vocês vão junto comigo. Eu estou no Parque Cinquentenário de Caxias do Sul, tá, pessoal? Vou arrumar um lugar melhor para me sentar. O pessoal fica passando e fica me olhando ali. Eu tenho uma caminhada assim espiritual que eu sempre gosto de falar, fazem uns 16 anos agora, com a virada de 2013. Comecei em centro espírita, né? Aquela coisa que acho que acontece com todo mundo, ou pelo amor ou pela dor, certo? E estudei todas as obras de Kardec e vou dizer assim, para quem vai abrir um centro espiritualista, universalista, as obras têm que ser estudadas. Livro dos Espíritos, fantástico. Livro dos Médiuns, maravilhoso. Tem que estudar mesmo. Que você que vai abrir essa casa, que está afim, saiba que você vai estudar a vida toda. Não dá para parar, não é porque você tem um conhecimento, você acha que está no topo da cadeia, não é por aí. Quer abrir a casa? Saiba que você vai ter que estudar muito, né? Comecei nos centros espíritas, né? E aprendi muito, agradeço aos centros espíritas pelaquela passagem que eu tive, pelo aprendizado que eu tive lá, pelas obras que eu li.
Um livro assim que é fantástico, deve ser lido, é Nosso Lar, né? Missionários na Luz, que eu acho fantástico. Mas eu vou indicar livros para as pessoas espiritualistas hoje também, tá? Um livro para você que quer ser espiritualista, que é fantástico, que fala bem como é o espiritualismo, é Aruanda. Aruanda é fantástico, certo? E pessoal, quando eu estava no centro espírita, eu percebia que faltava alguma coisa, né? Que faltava uma integração maior assim com as pessoas, né? Eu percebia que no momento que a gente estava lá, reunido em grupos, assim, muitas vezes, um pouquinho está passando um cidadão aqui, a gente fica meio com vergonha de falar. Faltava alguma coisa, certo? Eu percebia que a pessoa tomava um passe, muitas vezes saía para um lado, não sabia se ia para lá ou se ia para cá. Eu tinha muitas vezes vontade de ir atrás da pessoa e conversar com ela, passar alguma mensagem, aí o dirigente, não, fica aqui, tem que dar o passe, tem que ficar aqui. Eu comecei a sentir que não era ali o meu lugar. E aí eu queria encontrar Deus, né? Uma coisa assim, eu sempre acreditei muito em Deus e eu queria encontrar Deus. Eu sempre falo isso para todo mundo, assim. Eu queria encontrar Deus. E aí eu pensei, eu tenho que passar pelas religiões, né? Todas as religiões para ver se eu encontro Deus nessas religiões. Daí passei pela Umbanda, passei pelos evangélicos, conheci os irmãos Rosa Cruz, né? Quem mais? Xamanismo, né? Tive a oportunidade de fazer o curso Tatanka em Minas Gerais, fantástico. Tive contato com o pessoal do Eu Sou, né? Da Grande Fraternidade Branca. Quem mais? Vamos ver. Povo Cigano, né? Mas eu adorei muito foi conhecer o budismo aqui. No Rio Grande do Sul tem o Templo de Três Coroas, né? Onde tive contato com o mestre, né? Onde conversei com ele muitas vezes, ficamos muito amigos, deu muitas dicas. E aqui no sul tem um lama gaúcho, né, que me ensinou muito sobre o hinduísmo, né. E nessa procura por Deus, assim, nessas religiões, né, eu acabei encontrando Deus, né. Na minha visão, Deus está dentro de mim, assim como eu vejo Deus nessas árvores, eu vejo Deus numa folha, numa formiga, tudo, entende? Ser universalista é saber que você está conectado com a estrela mais alta do céu, o planeta mais distante, como a formiguinha mais pequenininha que está aqui, né? E o que foi legal nessa caminhada, assim, que eu comecei a pensar, poxa, eu quero abrir um centro que agregue todas essas filosofias, né? Eu comecei a sentir que eu tinha que fazer isso, né? Porque Reiki, né? Eu me tornei mestre reikiano, adoro o Reiki, fui iniciado por uma mestra no Rio de Janeiro. E eu queria, poxa, eu pensava assim, tem que ter um centro espírita que agregue tudo isso, né? Que se for para fazer o bem, vamos somar. Sempre tive isso comigo, né? E só que os centros espíritas não, né? Os centros espíritas, assim, nem todos, vamos deixar bem claro, assim, não são todos os centros espíritas que pensam assim. Mas a maioria, principalmente aqui em Caxias do Sul, é Kardec e deu pra bola, né? E eu gostaria de abrir um centro espírita ou um grupo, aquele abordagem assim, ó, o passe, que tivesse o reiki, que fosse falado de projeção astral, fosse falado de aura, de corpos astrais, sabe? E aí nessa caminhada eu procurei alguns centros espíritas, né, para levar o que eu queria, né? Falei, pô, eu tenho ideia de abrir um centro assim, não, mas não tem conversa, não, aqui é Kardec, alguns centros, assim, ó, a gente respeita, cada um tem a sua maneira de pensar, assim como o Guerreiros da Luz tem a maneira dele de pensar, nós temos a nossa, assim como o Centro Guerreiros da Luz tem a maneira de pensar, eles têm a deles, né? Só que daí eu percebi, não, cara, tu não tá legal, tu tá com obsessor, nós vamos te caminhar para desobsessão, várias vezes me falaram isso, várias vezes, né? Mas eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, nada. O budismo me ensinou isso, sabe? Tenha a bússola no teu coração. Tá fazendo mal para alguém? Não. Tá te tornando uma pessoa melhor? Eu acho que eu vou me tornar uma pessoa melhor com esses estudos. Então eu resolvi abrir, cara. Falei, não, vou ter que ser por mim mesmo, eu vou ter que abrir. E aí, como abrir uma casa? Vou levantar um pouquinho aqui. Como levantar uma casa, né? Como abrir uma casa espiritualista, universalista com essas filosofias, né? Bom, aí eu tive a intuição de, primeiramente, né, a gente acaba
meio que pulando algumas etapas. Eu fiquei bem decepcionado assim, com o que aconteceu nos centros espíritas, onde as pessoas não apoiaram essa ideia, né? E aí então eu pensei, poxa, tô dando umas travadas que o pessoal passa, fica me olhando, a gente fica meio inibido aqui, né? Entende? A gente fica meio, poxa, o cara falando sozinho com a câmera, né? Quando eu estive nos centros espíritas, que eu conversei com os dirigentes, vários dirigentes, eu fiquei meio desiludido. Fiquei meio desiludido da vida, assim, né? E aí fui pra casa e fiquei pensando, quer saber de uma coisa, acho que não deu, vou fazer a minha parte, é isso aí. E aí um dia eu tava deitado no sofá, tava deitado no sofá vendo a novela, e aí eu ouvi um mentor, bem assim, ele falou bem assim, cara, ele falou bem assim comigo: levanta daí, vagabundo. Tu não tá fazendo aquilo que tu veio fazer aqui. Aí eu olhei assim, o cara não acreditava, sozinho assim na sala, né? Você não vai continuar o centro, vai desistir, vai desistir fácil assim, ele falou pra mim. Aí eu fiquei, cara, mas era um obsessor ou era um amparador, né? E aí comecei a pensar, fiquei uma semana pensando naquilo que aconteceu. Aí tive a ideia, a intuição de ligar para alguns amigos. Liguei para 7 amigos, né? Falei, olha pessoal, vou abrir um grupo aqui na minha casa. Não havia recursos para alugar uma sala, para pagar aluguel, não havia, certo? E é um grupo que vai ser diferente, que vai ser espiritualista. Todas as pessoas que eu liguei, que legal, nossa, era isso que eu estava precisando, vamos falar de Umbanda, nossa, vamos falar de povo cigano, vamos falar de chakras, perfeito. E aí nós nos reunimos toda segunda-feira no meu apartamento e a gente estudava mesmo, assim, sabe? Era só estudos. Com o passar do tempo, assim, foi mais ou menos um ano só estudando. Eu sabia que teoria não é nada sem a prática, né? E a gente começou a atender pessoas na minha casa, a fazer atendimentos lá. A gente estudava sobre chakra laríngeo, né? É o poder da fala, do poder, da pessoa se expressa, né? A gente estudava sobre mediunidades, médios ostensivos, aura. E eu falei, pessoal, a gente tem que ter a prática, então não adianta a gente ter um monte de teoria sem prática. A gente começou a convidar algumas pessoas para ir lá em casa, no meu apartamento. A gente atendia 1, 2 pessoas no máximo no apartamento. E a gente começou a ter um trabalho muito bom e aquilo lá começou a abrir uma corrente, assim, 1, 2, 10 pessoas, só que não dava mais para atender lá em casa, porque num apartamento, o fluxo de pessoas, o síndico começou a incomodar. Até que um dia eu levei uma bomba. Cara, levei uma bomba muito grande, assim, né? Um policial, né? Até ele já é falecido, policial civil, foi lá na minha casa tomar paz. E ele falou que era da Umbanda. Ele falou, legal, Umbanda, Umbanda branca, sim, Umbanda branca nada, cara. Nossa, quando ele foi tomar o passe, assim, entrou um monte de entidade dentro do meu apartamento. Os médios passaram mal, eu sim, me senti mal. Só que naquela vez assim, eu fiquei até um pouco decepcionado com meus amigos, que o pessoal foi embora e ficou muita coisa ali em casa, né? E o pessoal, Duda, ficou coisa, tá, vamos limpar, eu tenho que ir embora agora. Mas pessoal, como é que eu vou ficar? Duda, tá na minha hora. E o pessoal foi embora e eu fiquei. Cara, assim, ó, a minha filha tem uma mediunidade muito grande, média, ostensiva. Ela não dormiu a noite inteira tendo pesadelos. A minha esposa também tem mediunidade, sentia muita coisa. Eu tinha uma cachorra, ela já faleceu ano passado, ela faleceu com 18 anos, uma cocker, que tinha mediunidade de ficar que nem gato. Sabe gato quando se arrepia, assim, quando vai brigar, ela fica que nem gato. E aí, poxa, cara, minha noite inteira eu pensei assim, cara, eu tenho que preservar a minha família. Eu tenho que sair daqui. Só que daí requer custos, né, cara? Custos. E eu falei com a espiritualidade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Você que quer abrir a casinha espiritualista, universalista, saiba que você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar desamparado, certo? Os mentores, os amparadores vão estar junto com você, eles vão estar te ajudando, sempre. Aí eu rezei, falei com os mentores. Aí eu encontrei um centro espírita
que ele locava sala para grupos, né? E eu falei lá com a dirigente, ela falou, claro, não tem problema, só que tá, o aluguel na época era R$250. E aí o que aconteceu? Eu que pagava o aluguel, convidei as pessoas. Quando a gente foi para lá, eu também me desapontei um pouquinho com aqueles meus colegas, amigos que estavam comigo. E eu falei para eles assim, pessoal, eu vou tirar o grupo aqui de casa, porque aconteceu aquilo que vocês viram, né? Eu tenho que proteger minha família. E alguns médicos, não, tem que ser aqui, não, vamos para outro centro, vamos ficar aqui. Eu sinceramente achei que foi meio egoísmo da parte deles, porque, poxa, eles queriam ficar lá em casa era bom, a gente fazia café, fazia um monte de coisa. O centro era bem mais longe, ia gastar mais, né? Eu não cobrei tarifa deles, a ajuda para aluguel, nada, eu só queria que eles fossem, né? Mas muitos não foram. Ali realmente deu para perceber, né, quem são os verdadeiros amigos da gente, quem são as pessoas que estão realmente abraçando aquela causa, né? E eu vou dizer uma coisa para você que está começando esse trabalho, que pretende começar. Cara, você vai se decepcionar muito com as pessoas. Não espere reconhecimento das pessoas. Se você for fazer, faça por você se sentir bem, se sentir uma pessoa melhor, sentir que você não está de passagem aqui nesse mundo, que você está fazendo alguma coisa, entende? Mas assim, ó, ilusão. Iludido é aquele que acha que nunca ninguém vai te magoar, que ninguém vai contestar o teu trabalho. Isso é ilusão. Você tem que fazer por você, sempre por você. Cara, e a gente ficou lá naquele grupo, naquele centro por uns 2 anos, até mudar para essa sede que a gente está agora. Hoje a gente paga R$600 de aluguel, né? E os médios contribuem, né? Cada um com uma quantia por mês. O Guerreiros da Luz, eu brinco com eles, lá é o único lugar que para trabalhar o cara tem que pagar. Certo? Então esse é um pouquinho da minha caminhada. Então assim, mas quem que é esse cara para falar de como abrir uma casa? Eu passei por isso. Eu acho que, volto a dizer, não quero ser eu o cara que diz, tem que ser assim. Não. Eu quero trocar minha experiência, certo? Você que está pensando em abrir a sua casa, espiritualista, universalista, você precisa saber que você vai receber muitos ataques. Muitas pessoas vão duvidar de você, muitas pessoas vão achar que você é louco, muitas pessoas vão achar que você está viajando na maionese. O ataque vai vir principalmente da tua família, certo? Amigos. Muitos amigos vão ver trabalho seu na internet, vão achar engraçado, colegas de profissão, de trabalho. Então assim, pessoal, uma casinha universalista parte 1. A todas as pessoas que querem começar a desenvolver esse trabalho. O primeiro passo, eu acredito, é você descobrir, saber quem você é. Quem você é realmente. Porque se eu perguntar para você quem você é realmente, você vai dizer, poxa, eu sou o Felipe Padilha. Sou Felipe Padilha, sou poeta, moro em Recife. Aí eu vou te dizer assim, tá, tira tudo isso, quem você é realmente? Quem é esse ser espiritual que veio das estrelas, que está encarnado aqui nesse mundo físico? É que você possa cair a sua ficha e dizer, poxa, eu estou encarnado aqui no mundo físico, estou encarnado, estou matriculado na escola da carne, por onde vou ficar por um tempo, e despertar para saber que você não está aqui por acaso. A vida não é só trabalhar, não é só pagar contas, não é só ter uma família. Claro que trabalhar é importante, pagar as contas é importante, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio familiar, mas vai além. Hoje em dia não existe tempo. Não existe tempo assim, 2 horas numa prática espiritual, 2 horas com desenvolvimento espiritual. Não tem tempo, não tem. Vou virar para cá. Então você tem que despertar para saber quem você é realmente, o que você está fazendo aqui, certo? Vamos ver se eu boto a câmera aqui para me descansar meu braço um pouquinho. Vai cair no chão.
Aí, legal. Vou ficar aqui assim. Então você tem que despertar para saber quem você é realmente, né? Isso, quando você desperta e sabe que você não está aqui por acaso, que vai além desse mundo físico, a gente tem que desenvolver um trabalho, principalmente médiums, né? Médiums ostensivos, não há uma outra saída, tu tem que trabalhar, tu tem que desenvolver. Médios de incorporação tem que trabalhar em centro espírita, centro espiritualista, tem que ajudar na passagem dos irmãozinhos, certo? Então, pessoal, o primeiro passo é você despertar. Despertar que você não está aqui nesse mundo por acaso, que vai além, né, desse sistema de robô, de androide, que eu sempre falo que está todo mundo preso, inclusive eu estou preso, né, mas eu tento ter as minhas fugas, né, de vez em quando. E quando você desperta, você sabe que você precisa fazer alguma coisa e assim, ó, não, você vai abrir a casa, você vai ter que estudar muito e você vai estudar até o final dessa vida. Mas você precisa botar em prática, sabe? É na prática que você aprende muita coisa. Você estuda sobre limpeza áurica, você estuda sobre passe, como dar um passe num chakra, um passe de limpeza, um passe de cura. A gente vai falar tudo isso no vídeo, a gente vai falar também nos próximos vídeos sobre Umbanda, sobre povo cigano, sobre Exu, certo? Nós vamos falar sobre a grande fraternidade branca, nós vamos falar sobre xamanismo, certo? Porque assim, ó, dentro dessa casa que vocês pretendem abrir, a nossa casa dos Guerreiros da Luz, ela agrega tudo isso. A casa universalista, a nossa casa, como ela funciona? Ela tem atendimento ao público através de palestras. Eu acho que a palestra, ela é fantástica, ela tem que ter. Muitas vezes a pessoa ela quer ir lá só para ouvir. Ela precisa ouvir alguma coisa, ela não consegue sozinha, ela precisa ouvir alguma coisa que faça com que ela se sinta melhor. E a palestra, ela já trabalha a pessoa, porque o que acontece? Assim, quando a pessoa chega na casa para tomar um passe, ela passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro estressada com o chefe, com compromissos, pensando em contas para pagar, metas a serem feitas, batidas, né? E ela chega acelerada no centro espírita. O que acontece? A palestra, né? Sempre antes da palestra tem que haver uma meditação, colocar uma música. O dirigente pedir para que as pessoas relaxem, né? Durante 5 minutinhos. E aí a palestra deixa com que a pessoa fique mais receptiva. É como se fosse uma meditação. Ela começa assim a se desligar. Eu sempre lá nos Guerreiros da Luz eu peço assim, agora vamos deixar os problemas lá do lado de fora da porta, vamos nos desligar do nosso dia a dia e vamos ficar agora 2 horas com a espiritualidade. Vai passar voando, logo logo a gente vai voltar para a nossa rotina, mas vamos fazer valer a pena estar aqui. E é muito legal que as pessoas elas ficam mais receptivas, porque o que acontece? Você não consegue dar um passe numa pessoa se a pessoa estiver fechada, bloqueada. E esses bloqueios funcionam muitas vezes assim, ó, a pessoa está pensando muito em problemas. Isso é um bloqueio, o passe não vai funcionar, não vai acontecer. Acho que a mulher não está me olhando, né? Vai pensar, porque eu botei a máquina bem no meio da árvore. Quem olhar vai dizer assim, cara, o cara está falando com uma árvore. Ah, é muito legal. Então assim, cara, tem que ter o passe, né? Os médiums, os passistas precisam trabalhar. Eu acredito lá no Guerreiros da Luz, pensei assim, pô, tem que ter a palestra, né? Os médiums de psicofonia que falam bem, que se expressam bem, eles vão trabalhar a psicofonia deles. Os passistas através do passe vão trabalhar o passe. E aí nesse trabalho a gente botou o reiki. O reiki trabalha. O pessoal, nossa, o passe é forte. É forte porque a gente trabalha, a gente estuda, entende? A gente sabe exatamente o que está fazendo. E eu gostaria de passar para todos vocês esse trabalho de passes, né, de reiki que a gente faz. Os médios de incorporação trabalham e uma coisa que acontece muito assim em centros espíritas é o seguinte: médiums que têm entidades da Umbanda, né? Muitas vezes esses médiums vão para centros espíritas, né? E chega lá um caboclo, né? Chega lá um preto velho e eles querem doutrinar essas entidades. E essas entidades muitas vezes elas vão naquela casa lá para trabalhar, né? Elas precisam trabalhar naquela casa.
E lá, no grupo, lá nessa casa espiritualista, Preto Velho é bem-vindo. Povo cigano, ondinas, os elementais, os mestres reikianos, o povo do Oriente, são todos bem-vindos. Então, em casas espiritualistas, tem que saber que todas essas egrégoras de luz irão trabalhar. E uma realidade que tem que ser falada nesse vídeo: Exu vai trabalhar na tua casa, na casa espiritualista. Ah, mas Exu é coisa do diabo, é coisa de esquerda. Não é bem por aí, tá? Exu faz um trabalho muito bonito. Muitas vezes eles trabalham em casas espíritas, o pessoal nem fica sabendo. Faz um trabalho muito lindo em desmanche de trabalhos de magia negra. E eles vão trabalhar lá. Então o que acontece, pessoal? Hoje é mais uma apresentação desse trabalho, já está com 25 minutos. Nos próximos vídeos a gente vai falar assim, na abertura da casa, né? Na preparação dos médiuns, a gente vai falar sobre os estudos, né? E é isso aí. Então assim, foi um pouquinho assim da minha experiência. Hoje a gente abriu a casa Guerreiros da Luz, onde eu agradeço a Deus todos os dias. Eu vou tirar da árvore, porque já, sem brincadeira, tem uns 4, 5 me olhando, o cara falando com a árvore. Graças a Deus eu tive a sorte de encontrar amigos fantásticos, irmãos, que apoiam realmente essa ideia, né? E é mais ou menos isso aí, entende? E você vai encontrar também, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem nesse vídeo, a mensagem seria assim: a vida é muito rápida aqui, pessoal. Eu hoje já estou com 40 anos, poxa, não vi passar. Se passar voando, eu vou estar com 80, daqui a pouquinho já foi. Eu acho que a gente precisa aproveitar o tempo máximo que a gente está aqui matriculado nessa escola da carne, né? E o meu sonho sempre foi abrir essa casa. Eu me sinto muito realizado por ter essa casa aberta. Eu quero muito, o dia que eu desencarnar daqui, deixar a casa de amparo no físico, né? Como o Saulo falou num FAQ que eu fiz com ele. Eu achei massa que ele falou: o Duda tem uma casa de amparo no físico. Eu achei fantástico, eu gosto disso, sabe? Pensar que um dia eu vou embora e vai ficar uma casa aqui no físico, com essa filosofia espiritualista. Hoje eu estou vendo ela encarnado. Daqui mais uns 50, 70 anos eu vou ver ela do outro lado. Então, poxa, a mensagem é essa, pessoal. Façam aquilo que o coração de vocês manda. Não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil. Vai ter muito assédio, vai ter muito ataque. Eu passo por isso até hoje. Não pensem que hoje está às mil maravilhas. A casa, ela vai ficar, o nosso centro lá, o Guerreiros da Luz, vai ficar mais esse ano. Não sei se vai até o final desse ano lá. Ele vai ter que se mudar. A casa que a gente pretende, o aluguel hoje custa uns R$ 1.500. A gente não tem recurso para isso. A gente não tem recurso. Lá no Guerreiros é tudo muito difícil, porque assim, ó, a gente vende uma água R$2, vende um incenso R$2. O dinheiro mais grosso assim é dos médiuns, e a gente cobra assim, ó, R$30 a mensalidade. E não cobra mais porque realmente assim a gente sabe que todo mundo tem suas despesas, né? Tem o seu trabalho. É difícil, você que vai abrir uma casa, é difícil encontrar colaboradores. Lá do lado de baixo tem um não sei se o pessoal consegue ver, tem um ônibus, o pessoal me olhando falar, né? Pode internar o cara. Então é muito difícil encontrar colaboradores, certo? Então você tem que fazer por você. Não espere muito a ajuda das pessoas. São poucas as pessoas que têm afinidade por essa causa. Lá no Guerreiros a gente tem pessoas que ajudam com contribuição de R$10, R$5. Nossa, ajuda muito. Porque o que acontece com esse dinheiro? Quem me tem no Facebook, se não tiver, é Duda Ribeiro. A gente faz sempre o Natal das Crianças, certo? Com esse dinheiro que é recolhido. Com esse dinheiro a gente faz a doação de roupas, a gente ajuda muitas entidades, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Uma casinha universalista, parte 1. Fiquem todos com Deus. Namastê.